Um dia que começou com o entusiasmo e a paixão pelo futebol, terminou em um desastre sem precedentes. A tragédia de Hillsborough, ocorrida em 15 de abril de 1989, marcou profundamente a história do esporte e mudou para sempre a forma como os estádios são geridos. Mas o que realmente aconteceu naquele fatídico dia? Quais foram as causas e as consequências desse desastre? Hoje, vamos revisitar essa história trágica para compreender como ela moldou o futebol moderno. A tragédia de Hillsborough, o dia que marcou a história do futebol. A tragédia ocorreu durante a semifinal da Copa da Inglaterra, entre Liverpool e Nottingham Forest, no estádio Hillsborough, em Sheffield. Naquela época, Hillsborough era um dos principais estádios do país, mas apresentava sérios problemas de infraestrutura. O setor Leppings Lane, destinado aos torcedores do Liverpool, era uma área de arquibancadas cercada por grades metálicas, projetadas para impedir invasões de campo. Milhares de fãs do Liverpool viajaram até Sheffield para apoiar seu time. No entanto, um planejamento inadequado e uma falha na organização levaram a uma enorme concentração de pessoas do lado de fora do estádio. O atraso na entrada gerou caos e pressão para que os portões fossem abertos rapidamente. Pouco antes do início do jogo, a polícia tomou a decisão de abrir um portão grande para aliviar a superlotação na entrada. No entanto, essa ação resultou em centenas de torcedores sendo direcionados para os túneis que levavam aos recintos centrais já lotados do setor Leppings Lane. A superlotação tornou-se insustentável. Os torcedores que já estavam nos recintos não conseguiam escapar devido às grades metálicas. A pressão crescente causou desmaios, sufocamento e, tragicamente, a morte de muitos. Enquanto isso, o jogo começou, sem que a gravidade da situação fosse percebida imediatamente. Somente 6 minutos após o início do jogo, ficou claro que algo terrível estava acontecendo. Torcedores começaram a escalar as grades para escapar e outros tentaram romper as cercas, buscando salvar suas vidas. O cenário era de horror. Muitos torcedores tentaram resgatar amigos e familiares, enquanto outros improvisavam macas com placas publicitárias para transportar os feridos. Infelizmente, a resposta de emergência foi lenta e desorganizada, agravando ainda mais a tragédia. No total, 96 pessoas perderam a vida naquele dia, a maioria delas por asfixia causada pela superlotação. Outras centenas ficaram feridas, algumas gravemente. Foi o pior desastre esportivo da história da Inglaterra e deixou uma marca indelével na memória coletiva do país. Logo após a tragédia, a polícia de South Yorkshire divulgou informações que culpavam os próprios torcedores pelo desastre, alegando que o comportamento desordeiro e a embriaguez foram os responsáveis. Essa narrativa foi amplamente difundida pela mídia, incluindo o jornal The Sun, que enfrentou boicotes e críticas por sua cobertura sensacionalista e falsa. Anos depois, investigações independentes revelaram que a verdadeira causa da tragédia foi a falha da polícia e das autoridades responsáveis pela segurança do evento. Em 2012, o relatório de Hillsborough trouxe à tona provas de que a polícia havia manipulado documentos e testemunhos para encobrir sua negligência. Em 2016, após décadas de luta por justiça, um inquérito concluiu que as 96 vítimas foram mortas de forma ilegal devido a erros das autoridades. Essa decisão trouxe alívio para as famílias,
mas também destacou o longo caminho que percorreram em busca de justiça. A tragédia de Hillsborough mudou para sempre o futebol. O relatório Taylor, publicado em 1990, resultou em reformas significativas na segurança dos estádios ingleses. As grades metálicas foram removidas e os estádios passaram a adotar assentos individuais, eliminando setores exclusivamente de pé. Além das mudanças estruturais, Hillsborough também trouxe à tona questões sobre a responsabilidade das autoridades e a necessidade de transparência em eventos de grande porte. A tragédia revolucionou a estrutura do futebol inglês já na década seguinte. As feridas abertas nas famílias das vítimas latejam até hoje. Não bastasse a perda dos entes queridos, as autoridades e parte da mídia na época retrataram os próprios torcedores do Liverpool como culpados pela tragédia. Alegavam que os fãs estavam bêbados e causaram o tumulto. Essa postura hostil para com as vítimas se sustentou até setembro de 2012, quando relatórios sobre a tragédia tornaram-se públicos e expuseram os erros e responsabilidades das autoridades na condução do episódio. Segundo ele, mais de 160 depoimentos teriam sido alterados. A Football Association e até o primeiro-ministro David Cameron pediram desculpas públicas às famílias dos mortos. Até hoje, o desastre é lembrado como um lembrete sombrio da importância de proteger a vida humana acima de qualquer coisa. A tragédia de Hillsborough foi um dos momentos mais sombrios da história do esporte. Para os familiares das vítimas, a busca por justiça foi longa, mas suas vozes finalmente foram ouvidas. O legado desse evento está nas mudanças que protegeram gerações futuras de torcedores e no compromisso de nunca esquecer aqueles que perderam a vida naquele dia. Que essa história continue a ser um lembrete de que nenhuma paixão vale mais do que a segurança das pessoas.